Feliz sábado, igreja! Feliz sábado! Estamos chegando ao último dia da nossa semana de oração com o tema Verdades sobre mim. Eu espero que no decorrer desses dias, no decorrer dessa semana, você tenha resgatado, relembrado verdades a respeito de nós como cristãos e também como adventistas do sétimo dia. Desde quinta-feira nós temos relembrado um pouco da nossa identidade, um pouco do que significa ser um adventista do sétimo dia e pertencer a essa igreja. Nós vimos na quinta-feira a primeira mensagem angélica, na sexta-feira a segunda mensagem angélica de Apocalipse 14, e hoje nessa manhã nós vamos finalizar com a terceira mensagem angélica. Nós acompanhamos esses últimos dias que o surgimento dessa igreja, meus irmãos, não foi por acaso, mas um cumprimento profético. Estava determinado na palavra de Deus, na profecia de Deus, que essa igreja ela seria levantada no tempo do fim para anunciar uma mensagem diferente ao mundo, uma mensagem distinta. Nós vimos que, apesar do grande desapontamento que aconteceu em 1844, ali era esperado que Jesus retornasse à terra, ele não voltou naquela data. Aqueles que perseveraram na fé, eles receberam luz maior de Deus para compreender outras verdades bíblicas. Nós encontramos dentro dessas verdades a doutrina do santuário, a verdade sobre o estado dos mortos, como será realmente o inferno, que não é um lugar onde as pessoas ficarão queimando para sempre, mas elas serão aniquiladas. Ou seja, todas essas verdades bíblicas só foram derramadas sobre o povo de Deus depois que eles se separaram das suas igrejas. Depois que eles saíram da tradição, depois que eles saíram do erro e perseveraram no estudo da palavra de Deus, Deus iluminou eles, o Espírito Santo guiou esse povo para que eles compreendessem essas verdades. E tudo isso teve um propósito. Deus estava preparando um povo para dar as 3 últimas mensagens de misericórdia a este mundo. Portanto, a sua presença hoje aqui, meu querido irmão, não é por acaso. Você foi convidado a pertencer a essa igreja, a pertencer a esse povo que Deus quer usar poderosamente nos dias em que nós estamos vivendo. Que grandiosidade, que alegria fazer parte dessa igreja. Eu gostaria que você se sentisse alegre em pertencer a esse povo de Deus. Meus irmãos, por mais que nós vimos que essas primeiras mensagens foram dadas, a primeira mensagem, que é um convite para adorar o Deus Criador, é um convite para que aqueles que ainda permanecem no erro se voltem para Jesus Cristo, que é o único que pode nos salvar. Nós vimos que havia uma segunda mensagem. A segunda mensagem era uma mensagem de advertência: caiu Babilônia. E nós vimos ontem que Babilônia representa tudo aquilo que se opõe a Deus. Não é somente uma religião que se opõe a Deus, não, é todo um sistema. Por exemplo, se eu vou para uma faculdade, naquela faculdade eu recebo ensinamentos que são contrários a Deus, essa faculdade pertence a Babilônia. Se eu estou no emprego, e nesse emprego, o meu empregador dissemina ideias, dissemina conceitos, filosofias que são contrárias a Deus, essa empresa pertence a Babilônia. Se a sociedade na qual eu vivo, ela prega ensinamentos contrários à palavra de Deus, esse grupo é Babilônia. E a mensagem de advertência é que esse sistema que está em rebelião contra Deus vai cair. Vai cair. No entanto, nós precisamos sair desse sistema. E mais do que isso, precisamos resgatar aqueles que ainda estão presos neste sistema. Meus irmãos, no ano de 1844, nós temos uma pioneira na nossa igreja, a senhora Preston, e ela participou do movimento adventista e ela pertencia à Igreja Batista do Sétimo Dia. Em 1844, ela foi uma das primeiras a apresentar ao grupo adventista a mensagem a respeito do sábado. E ali alguns pastores, quando receberam essa mensagem, eles acolheram essa mensagem, perceberam que essa mensagem de fato era bíblica e começaram a ensinar essa mensagem.
Só que a partir do momento que eles começam a ensinar essa mensagem, o que acontece com a igreja a qual eles pertencem? Vocês não podem pregar essa mensagem aqui. Como você vai pregar que o sábado é o dia do Senhor, sendo que nós santificamos o domingo? Então, em vez de eles continuarem pregando a mensagem, eles preferiram silenciar. E por conta disso, acabaram se tornando os principais opositores dos adventistas do sétimo dia. Viraram os principais perseguidores do povo adventista. No ano de 1845, o pastor Bates, ele ouviu a mensagem a respeito do sábado, estudou essa mensagem e passou a pregar essa mensagem. Naquele tempo, o pastor Tiago White recebeu essa mensagem, viu que essa mensagem era verdadeira, e no ano de 1847, apenas os dois ensinavam a doutrina a respeito do sábado. E eles continuaram esse trabalho arduoso, até que em 1844, um ano depois, nós tivemos a primeira reunião da Igreja Adventista do sétimo dia. Amém? Amém. O movimento que se chamava Movimento Adventista, agora passa a se chamar Movimento das Igrejas Adventistas do sétimo dia. Sabe quantas pessoas estavam nessa reunião? Menos de 30. E aqui a gente percebe um paralelo impressionante. Nós falamos ontem que a decepção que ocorreu em 1844, em certo sentido, ela foi parecida com a decepção que os discípulos tiveram no tempo de Jesus. Eles não compreenderam as profecias, e quando Jesus morreu, eles ficaram decepcionados. Em 1844, os pioneiros pregaram a volta de Jesus, quando Jesus não voltou, eles ficaram o quê? Decepcionados. Diante dessa situação, muitos abandonaram o barco, e um pequeno povo permaneceu firme, permaneceu ainda perseverante. Depois que a doutrina do sábado passou a ser proclamada, outro grupo saiu, e ficaram menos de 30 pessoas. Você percebe o que Deus estava fazendo nessa igreja? Deus estava peneirando essa igreja. Deus estava separando um povo santo para proclamar as mensagens de advertência que esse mundo precisa ouvir. Deus estava preparando um povo para proclamar a terceira mensagem angélica. Essa é a última mensagem, Jesus. É a mensagem de misericórdia. E é a mensagem mais importante que nós temos que propagar nos dias de hoje. Portanto, abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 14. Apocalipse 14, nós vamos ler a partir do verso 9 até o verso 12. Amém? Amém. Assim como você está, feche seus olhos, vamos dirigir uma oração para Deus. Santo e grandioso Deus, nós temos a Tua palavra em nossas mãos neste momento, e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha remover todo embaraço, todo problema que possa nos impedir de compreender as verdades que estão diante de nós. Que Teu Santo Espírito nos ilumine e nos guie. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado. Nós pedimos no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, Apocalipse 14, do verso 9 ao 12, está escrito assim: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus
e a fé em Jesus. Amém? Amém. Amém. Porque você pertence a esse grupo que guarda os mandamentos de Deus e também mantém a fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, qualquer pessoa pode anunciar essa mensagem? Qualquer pessoa pode anunciar essa mensagem? De maneira alguma. Essa mensagem, ela é singular, meus irmãos, ela foi destinada para um povo específico. Aqueles que receberam a incumbência de Deus de proclamar as 3 mensagens evangélicas. Deus teve um cuidado todo especial de preparar um povo para anunciar essa mensagem. Porque é necessário ter discernimento das profecias. É necessário compreender os símbolos de Apocalipse para você anunciar essa mensagem. E eu não conheço nenhuma outra igreja que ensine Daniel e Apocalipse como a igreja adventista. Não existe. Existem pessoas que pertencem a outras denominações que têm o mesmo entendimento. Mas uma igreja instituída com nome que ensina essas verdades, meus irmãos, não existe. E esse é um privilégio que só nós temos. E precisamos dividir esse privilégio com as outras pessoas. O estudo das profecias é algo singular. É algo que nós evidenciamos porque sabemos que está relacionado diretamente com a volta de Jesus. E se a maior esperança do cristão é a volta de Jesus, ele precisa compreender as profecias. Aqui, o texto que nós acabamos de ler, no verso 9, diz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. Conforme nós estudamos a palavra de Deus, nós compreendemos alguns símbolos dessa profecia, alguns símbolos dessa terceira mensagem. E pelo estudo da palavra de Deus, nós compreendemos que a besta a qual se refere no verso 9, que reclama adoração para si, essa besta é o papado. As profecias de Daniel e as profecias de Apocalipse apontam para essa besta a qual quer impor a sua marca, aquela que exige adoração, para o papado. O Papa é o único na terra que coloca a prerrogativa de ser igual a Deus, a perdoar pecados. Ou seja, ele se coloca no lugar de Deus. Esse entendimento não é exclusivo dos adventistas. Os próprios reformadores no século XVII já tinham chegado a essa conclusão. Existe até um juramento, não sei se está em vigor ainda hoje, mas se você quisesse ser ordenado ministro na igreja luterana, você tinha que confessar que o Papa, ele é o chifre pequeno de Daniel, ele é o anticristo. Portanto, a besta a qual se refere aqui no verso 9, nós já temos a definição, é o papado. E a advertência é que se alguém continuar adorando aquilo que o papado propõe, ele vai receber a ira de Deus. No entanto, nós vemos que essa advertência ela não se resume apenas à besta, mas também à sua imagem. E o que é a imagem da besta? Quando nós estudamos o capítulo 13, principalmente os versos 14 e 15 de Apocalipse, nós vamos entender que essa imagem é um reflexo do que foi o papado. O que foi o papado? A união entre a igreja e o Estado. E essa união começou a perseguir todos aqueles que entendiam a palavra de Deus diferente do que a igreja ensinava. Isso é o papado. É um poder autoritário que impõe. E se você não concorda, você é perseguido. A imagem da besta que nós encontramos em Apocalipse 13 não é o papado, mas é algo parecido. É uma imagem. Então que imagem é essa? Também
vai apostatar, vai se unir ao Estado e vai perseguir aqueles que pensam diferente. Agora vem comigo. Se o papado é a besta, mas nós também temos uma imagem que é um poder religioso associado ao Estado, quem que pode ser esse poder? Os protestantes apostatados. Os protestantes apostatados, aqueles que não receberam a mensagem de advertência, eles vão se unir ao Estado, vão fazer uma imagem ao papado e vão perseguir aqueles que seguem a orientação da palavra de Deus, principalmente com relação aos mandamentos de Deus. Então, pelo estudo da profecia, nós sabemos quem é a besta e nós sabemos também quem é a imagem dessa besta. E tem um terceiro ponto que nós precisamos entender. O que é a marca? Qual é essa marca? Porque a palavra diz: se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este enfrentará a ira de Deus. Dois símbolos nós desvendamos: a besta, o papado. A imagem da besta, o protestantismo apostatado. Falta o terceiro, a marca. Qual é essa marca? É o domingo. Como é que a gente prova isso pela Bíblia? Tem domingo aqui? Como que a gente prova que é o domingo pela Bíblia? Meus irmãos, a marca da besta é uma marca que vai ser colocada onde? Na fronte e na mão. A pessoa vai aceitar com a sua consciência, ela vai falar: não, eu quero, eu acredito que isso é bom e vou aceitar. Ou ela vai ser forçada a aceitar, por necessidade. Talvez eu perca o meu emprego se eu não aceitar. Talvez eu seja separado dos meus filhos se eu não aceitar. Então, pela obrigatoriedade, eu aceito. Percebe? A marca é na fronte e na mão. Quando o Apocalipse diz que a marca da besta será colocada na fronte ou na mão, ela está fazendo uma referência direta a Deuteronômio capítulo 6. Vem comigo em Deuteronômio capítulo 6. Amém? Amém. Deuteronômio capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Estes, pois, são o quê? Os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal aonde? Na tua mão. E te serão por quê? Frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém? Amém. Pode voltar lá para Apocalipse. Meus irmãos, segundo o texto que nós acabamos de ler, de Deuteronômio capítulo 6, do verso 1 até o verso 9, o que deveria estar na fronte do povo de Deus e também deveria estar na sua mão?
Os mandamentos de Deus deveriam sempre estar onde? Na mente e nas mãos. Eles deveriam sempre ter a consciência moral de que a lei de Deus é boa e precisa ser obedecida. Mas só... Vem comigo em Apocalipse 13, no verso 3 e 4. Apocalipse 13, verso 3 e 4. Aqui falando a respeito da besta. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo quem? A besta. E adoraram a quem? O dragão, porque deu a sua autoridade a quem? A besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Esse texto que nós acabamos de ler, a terra se maravilha com a besta, e eles adoram a quem? Ao dragão, que é o diabo, Satanás, e adoram a quem mais? A besta. O que diz para nós o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. O que eles estão fazendo? Quebrando o mandamento de Deus. Quando o papado reclama adoração para si, ele está quebrando o primeiro mandamento de Deus, porque ele está se colocando no lugar de Deus. Somente Deus deve ser adorado. Mas esse não é o único mandamento. Vem comigo agora a continuação, versos 5 e 6. Para essa mesma besta foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e o que? Blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra quem? Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Esse mesmo poder, ele recebeu uma boca para blasfemar contra quem? Contra Deus. E o que diz o terceiro mandamento para nós? Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Percebe que esse poder também quebra o terceiro mandamento? Porque ele blasfema do nome de Deus. Ele usa o nome de Deus de maneira que não deveria ser utilizada. Ele toma o lugar de Deus. E com isso ele não quebra só o primeiro mandamento, mas ele também quebra o terceiro mandamento. Agora vamos continuar, porque a lista não para. Apocalipse 13, verso 14 e 15. Dessa vez agora se referindo à besta que surge da terra. Esse poder, nós vamos ver, conforme nós vimos, é o protestantismo que vai se apostatar. No verso 14 e 15 está escrito assim: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam o quê? Uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não que adorassem a imagem da besta. Qual o mandamento que eles estão quebrando aqui? O segundo mandamento. Não farás para ti imagem de esculturas, nem darás culto a ela. Mas o que esses dois poderes fazem é uma imagem e exigem que toda a terra faça o quê? Adore essa imagem. Com isso, eles quebram o segundo mandamento. Qual mandamento falta quebrar? O quarto mandamento. Será que eles quebram esse mandamento também? Vamos ler o verso 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. No verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Não está escrito domingo.
Mas quando nós entendemos que esse poder, ele quebra cada um dos mandamentos que são relacionados a Deus, nós conseguimos chegar a